Gente, boa noite. Tudo bem? Antes de eu começar a falar, eu queria fazer uma oração, pode ser? Sentados mesmo, queria que você estendesse sua mão para cá e repetisse comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro a minha mente e o meu coração para ouvir a Tua palavra. Eu retiro agora todo preconceito existente na minha mente e no meu coração. E eu quero que o Senhor fale comigo nesta noite. Que não seja o pastor Rodrigo que esteja falando, mas que seja o Teu Espírito Santo para falar no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer ao Bispo Francisco pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, viu? Uma honra mesmo, Bispo Jonas. É uma honra estar aqui com vocês para falar desse assunto, que é um assunto polêmico. E assim, o que eu quero dizer, o que eu vou falar para vocês aqui, não é filosofia, não é ideologia partidária, nem posicionamento político. O que eu quero mostrar para vocês é o que a Bíblia diz em relação à política. Aí muitas pessoas falam, e eu sei disso porque a nossa formação cristã, tanto dentro da Igreja Católica como a formação cristã evangélica no Brasil, ela herdou, eu não sei se vocês sabem disso, ela herdou uma base teológica de que a igreja não deve se envolver com o processo político, justamente por causa do que aconteceu com a Igreja Católica tempos atrás. Eu acho que quem estudou um pouquinho de história sabe disso, né? Que quando a Igreja Católica se tornou muito grande, ela começou a influenciar os reinos e com isso os papas influenciavam os governos e a Igreja Católica se corrompeu nisso. Então nós viemos dessa formação histórica cristã que na nossa mente, até porque nós fomos evangelizados do ponto de vista da pregação do evangelho pelos americanos, que tem essa cisão, que a igreja ela não pode participar do processo político, porque o processo político é feito por homens, por humanos. Se você for nos Estados Unidos, nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, as tradicionais, elas pregam isso. Tudo bem, você tem lá os presidentes da república que chegam ao poder, que são presbiterianos, batistas, mas eles não usam esse discurso na hora que eles vão para suas campanhas. Enfim, isso durante um tempo enraizou, cauterizou na mente do povo cristão. Ou seja, se você for hoje numa igreja tradicional, ou até mesmo em igrejas que não têm engajamento político, e perguntar para as pessoas, a igreja deve se envolver na política? A grande resposta é não. O santo não se mistura com o profano. O altar não se mistura com o que é o pecado. Porque lá atrás, os nossos antepassados, e eu não falo antepassados dos nossos líderes não, lá atrás, aqueles que formaram a igreja inicialmente, eles falavam que a política é coisa do diabo. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, que nós entregamos, nós que eu falo não somos nós, a igreja entregou a política para Satanás. E o que nós vivemos hoje é fruto de uma omissão. E isso está na Bíblia. Isso, o que é fantástico, é porque isso tem uma passagem na Bíblia que eu vou mostrar para vocês, que mostra exatamente isso. Mas vamos lá, pode passar aí para mim. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, eu sempre digo, eu uso esse versículo muito quando eu vou pregar no Revisão de Vidas. Porque esse para mim é o versículo da transformação da sua vida. Se você conseguir, se nós conseguirmos implantarmos isso na nossa vida, a gente virou crente de fato e de verdade. Por quê? Diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todo mundo vai dizer amém, glória a Deus, uhul. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu tenho que
renovar a mente. Beleza. Por que eu tenho que renovar a mente? Por quê? Por que eu preciso renovar a minha mente? Renovar a minha mente significa renovar pensamentos, certo? Sim ou não? Por quê? Agora, eu não sei, todos aqui são líderes? Sim ou não? Pastores? Deixa eu te dar a chave, uma coisa que Deus colocou no meu coração. A chave de porque muitas pessoas vão por revisão de vidas e saem da igreja. Aqui, o apóstolo, o escritor do livro de Romanos, diz o seguinte: a gente precisa mudar a nossa mente. Por quê? Fala assim comigo: os meus pensamentos formam sentimentos que influenciam as minhas decisões, que são expressas pelas atitudes. Então fala comigo assim: pensamento, sentimento, decisão e atitude. Você sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque elas entram numa batalha errada. Inclusive isso está no livro da Bispa Ana. Um livro chamado Batalha Errada. Elas entram numa batalha errada porque elas entram tentando lutar contra a sua atitude. E elas perdem. Por que elas perdem? Porque é mais ou menos você está arrancando a grama sem arrancar a raiz. A grande batalha que nós temos que enfrentar, a grande batalha que nós enfrentamos, não é contra as nossas atitudes, mas contra os nossos pensamentos. Então não adianta, se você quer se converter de fato e de verdade, você precisa mudar o seu pensamento. Não é as suas atitudes, porque as suas atitudes é fruto daquilo que você pensa. Estão me entendendo? Sim ou não? Beleza. Só que para eu mudar o meu pensamento, eu preciso entender o que forma o meu pensamento. Depois eu vou voltar no se conformar ali, viu, gente? O que forma o meu pensamento? Tem muita gente que fala: as atitudes? Não. O que forma o meu pensamento? Fala, gente, bora. Não, os bispos já sabiam falar, aí não dá, né, bispo? Aí os bispos falando, vocês aí, o que forma o meu pensamento? Oi? Não entendi. Não, a ideia é o pensamento. O que forma a ideia? Quem está falando? Deixa eu ver. Muito bem. Os seus 5 sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você toca e o que você sente com o seu paladar. Aí você fala assim: ah, pastor, o cheiro forma um pensamento? Forma. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já namoraram na vida? Levanta a mão, bem alto, levanta. Pode levantar a mão, irmão. Quem já namorou, levanta a mão. Quem já terminou o namoro? Deixa eu ver, levanta a mão. Pronto. Vou te dar um exemplo, tá? Faz de conta que sua namorada ou seu namorado usava um perfume X. E aí ele terminou com você. Vou dar um exemplo das mulheres. Seu namorado terminou com você, você ficou triste, você cantar a bela canção. Aí chegou uma amiga sua e falou assim: vamos para o shopping. Dá um nome do shopping aqui do Rio de Janeiro. Barra Shopping, pronto. Aí de repente você chega no Barra Shopping, passa um cara na sua frente, feio pra caramba, mas usando o mesmo perfume do seu ex. Qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Quem é? O que ela falou? O ordinário. É isso mesmo. O ordinário. Mulheres, se você veio, você viu o rapaz, sim ou não? Mas só sentiu o cheiro, acabou com o seu dia. É, não é verdade? Olha só que interessante. Então presta atenção, para eu mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar as minhas fontes. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, se você quer de fato viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive na política, você precisa parar de usar as fontes que o mundo usa. Sabe quais são as fontes que o mundo usa? A televisão, a rádio. Toda hora que você fala de política, fala de quê? De corrupção. Não estou dizendo que na política não tenha corrupção, não. Tem muito. Tem demais. Mas é só lá que tem, será? Sabia que tem corrupção dentro da igreja? Sabe como? Quando um líder pega um discípulo de outro líder. Isso é corrupção. Eita Jesus, não podia falar isso não? Desculpa, perdão. Pode falar, pastora Ruth? Posso falar? Então tá bom, você me perdoe, não podia falar isso não? Tem gente que tem líder, aí eu estou te falando de corrupção dentro da igreja. Ah, mas o fulaninho tá triste na equipe dele. E ele tá gostando porque eu sou mais lindão, sou mais bonitão. Ah, é? E as almas estão lá fora morrendo? Vai lá ganhar alma lá fora, para de pescar em aquário. É corrupção. Você quer ver outro tipo de corrupção? Posso falar?
Eu tenho certeza que ninguém fez isso aqui na vida. Lá na sua escola, na sua faculdade, certo? Tenho certeza que ninguém passou por isso. Você é uma pessoa que estudava certinho, né? Tinha as notas certinhas e tal. Mas um amigo seu não tinha tempo de estudar, chegava na hora da prova, ele fazia uma oração: Deus, eu quero que o Senhor revele para mim. Eu quero que o Senhor me abençoe nessa prova em nome de Jesus. Aí na hora que você chegava, tinha uma vaga atrás da pessoa que era o mais CDF da turma. Aí você fala: Deus ouviu minha oração. Aí sabe que você não, seu amigo colou na prova. Isso é corrupção. Na verdade, isso é crime. Crime? É. Posso falar qual é? Apropriação indébita de propriedade intelectual. Eu tô falando sério. A gente fala assim: caramba, é mesmo, né? Fora outras coisas. Gente, eu não estou querendo dizer que na política não tem corrupção, mas nós vivemos com a corrupção todos os dias. Agora, eu decido se eu participo ou não. Eu decido se eu aceito o sistema ou não. O cristão, que significa o pequeno Cristo, veio para quebrar o sistema, mesmo que ele esteja sozinho. Jesus formou seus 12 e foi para dizer o seguinte: essa palavra vai se perpetuar para sempre, porque nós vamos ser contra o sistema. Diga amém. E o não se conformar com este mundo é muito mais, deputado. Olha isso, eu faço isso aqui para mim, eu falo: meu Deus do céu. É muito mais do que não aceitar. Porque eu não aceitar é muito simples. Se alguém chega para mim e fala assim: eu te dou esse celular. Não, não quero. É uma atitude muito reativa, muito passiva, perdão. Não, não aceito. O não se conformar, ele é muito maior do que isso. Você quer ver um sentimento parecido do não se conformar? Quem já foi traído aqui? Pode levantar a mão, irmão. Não tem vergonha não, tem que ser que Jesus já te mudou a sua vida. Quem já foi traído? Eu já fui traído, traída, levanta a mão. Qual o sentimento você sentiu quando você foi traído? Qual o sentimento? Fala para mim. Dor. Quando você olhava para a pessoa que te traiu assim, o que você queria fazer com ela? Hein? Matar, né? É ou não é? Sim ou não? Fala, é ou não é verdade? Sim ou não, gente? Hã? Deixa eu te falar, esse sentimento é o que Deus quer que você tenha com o mundo. Não é só de não aceitar. Esse sentimento. Ah, meu irmão, se o diabo fosse gente, eu ia matar ele. Se o mundo fosse palpável, eu ia acabar com ele. E o mundo aqui não é o globo terrestre. Vai ser os princípios, fala comigo, princípios, valores e conceitos. Fala de novo, princípios, valores e conceitos. Pode passar. Vamos lá. Isso aí, quando a gente fala de política, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Com certeza é corrupção, como eu falei para vocês, né? É lógico, porque na hora que você liga lá na CBN, desculpa, não podia ter falado, mas eu vou falar, né? Na hora que você liga na rádio, quando fala de política, fala de corrupção. Quando você abre um jornal, quando fala de política, fala de corrupção. Na televisão, mesma coisa. Aí sabe qual é o sentimento que nós temos? Rapaz, esse trem é tão sujo que eu não posso entrar. Aí eu me afasto. Quando eu me afasto, quem é que ocupa o lugar? Quem que permanece lá? Quem, gente? Aí agora, eu vou te falar, eu não conheço nenhum deputado corrupto, nenhum político corrupto foi eleito sem voto. Alguém votou nele. Ah, mas eu não votei, eu votei em branco. Oh, é mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo que o voto, eu vou mostrar agora para vocês no versículo daqui a pouco, o voto é um cálice de unção. Você pode derramar na cabeça de um homem de Deus, você pode pegar esse cálice e jogar fora, que é o voto branco ou o voto nulo, ou derrubar na cabeça do ímpio. A decisão é sua. Não é porque na política tem corrupção que eu não vou entrar. Se não fosse assim, então você pede para Papai do Céu tirar da terra. Porque aqui nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Ai, mas se o cara fizer coisa errada vai ser um escândalo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está cheia de escândalos. Deus levantou Davi, Davi errou, o que aconteceu?
Ele pagou por isso. E nem por isso a obra de Deus parou. Se o homem errar, meu irmão, minha irmã, Deus tira e levanta outro, mas a obra de Deus não para. Diga amém. Amém? Pode passar. Vamos lá. Quem sabe me responder essa pergunta? Onde nasceu a escravidão do povo de Deus lá na época do Egito? Onde nasceu? Eu fiz essa pergunta na minha célula. Perguntei assim, vem cá, quem sabe aqui onde nasceu a escravidão? E todo mundo, por quê? Não sei o quê. Né? Não. A escravidão não nasceu aí. E eu vou te falar onde está escrito isso. É Êxodo capítulo 1, versículos 6 a 12. Oi? A Bíblia diz o seguinte, em Êxodo capítulo 1, versículo 6 a 12, diz o seguinte. José morreu, pode passar, passa aí para mim. Pronto, 6 a 10, quase que eu tenho 2 versículos a mais. Né? A Bíblia diz o seguinte, morreu, pois, José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, depois os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram de sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo, eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo em guerra, ele também se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Você sabe onde nasceu a escravidão do povo de Deus? Não foi quando o povo de Deus escolheu o mundo, foi quando o homem de Deus que foi levantado para governar, que foi José, esqueceu de fazer seu sucessor. Porque aqui o povo de Deus ele era mais numeroso, mais forte e conseguiu ser governado, conseguiu ser colocado como escravo por uma minoria. Está aqui, gente. José fez tudo certinho, só esqueceu de um ponto, não fez seu sucessor. José esqueceu de fazer um outro governador para colocar no seu lugar. José fez tudo bonitinho, José salvou o Egito, José reconstruiu o Egito, só esqueceu de fazer seu sucessor. Com base nisso, Faraó baixou um decreto, onde todo o povo de Israel se tornou escravo. Está aqui, gente. Me perdoe eu falar isso, mas está na Bíblia. Aqui, José, homem de Deus, homem que foi colocado numa cova, que foi vendido como escravo, que foi preso, injuriado, mas foi preso. Eu imagino José hoje, sendo preso, levado, sendo preso e lá, e depois virar governador. Passou o tempo todo, o povo de Israel, para não passar fome, foi para o Egito. Ele colocou o povo de Israel, quando governava, nos melhores lugares, mas morreu. Esqueceu de fazer seu sucessor. Veio um outro rei, está ali, gente, que não sabia o que José foi feito. Sabe por que você precisa de um sucessor líder? Para fazer o seu memorial, para que as pessoas não esqueçam o que você fez e para que ninguém se torne escravo. E hoje, infelizmente, nós estamos passando algumas situações no nosso Brasil por causa disso. Porque, infelizmente, nós fizemos como José. Nós ficamos aqui dentro, mas não estamos fazendo um sucessor onde se decide. E aí, a gente reclama. Ai, que absurdo. O cara vai para a televisão e fala sobre ideologia de gênero. Desculpa, meu irmão. Absurdo não. Nós entregamos isso lá atrás. Lá atrás disseram que ter televisão era coisa do diabo. Assistir TV era coisa do diabo. O diabo foi lá e tomou. Lá atrás disseram que ter rádio é coisa do diabo. O diabo foi lá e tomou posse. O diabo só pode tomar posse aquilo que nós entregamos para ele. E, infelizmente, o povo de Deus entregou a televisão, a rádio. O deputado estava falando aqui, eu me lembro, eu não sei nem sei se está em tramitação esse projeto. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer proibir as igrejas evangélicas de pregar o evangelho nas redes de TV e nas redes de rádio. E eu vou te falar o nome da deputada, eu não estou nem aí não, deputada Luísa Erundina. É um absurdo isso. Mas quem fez? Ela quer caçar
Por exemplo, quem tá, o pastor que está na política não pode ter rádio, não pode ter TV, não pode ter nada. Mas os outros aí podem, né? Mas enfim, pode passar. Aí eu uso essa frase, né? Que a corrupção é o pecado da política, assim como a traição é o pecado do casamento. A política não é corrupta. A corrupção é um pecado dentro da política. Tem pessoas que fazem a política do bem. Tem pessoas que fazem a política para transformar a sociedade, para fazer uma coisa para mudar a sociedade de uma forma. Mas é difícil. Uma andorinha só não faz verão. É verdade, não faz verão. Mas ela puxa as outras para fazer. Aí você precisa ter liderança. Pode passar. Então vamos lá. Qual é o papel da igreja na política, né? A igreja deve participar desse trem, faz ou não faz? Pode passar. Bem, a política para a igreja, ela é como missão. Fala comigo, missão. Qual é o propósito? Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte: pois eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Beleza. Quem são os escribas e os fariseus? Me responda aí. Fala, gente. Quem são os... Porque a gente lê o versículo, tem que perguntar, né? Quem são os escribas? Quem eram os escribas? Era quem escreviam? Vamos trazer para a nossa realidade? Quem são os escribas de hoje? Fala, gente. Quem são os escribas de hoje? Quem escreve as leis? É nós, né? Quem escreve a lei hoje? Vamos lá? Fala, senador. Fala de novo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereadores. Beleza? Quem são os fariseus? Quem cumpre a lei. Quem cumpre a lei? Fala comigo, poder judiciário e poder executivo. Quem levou Jesus até Pôncio Pilatos? Os fariseus. Estavam cumprindo a lei. E a Bíblia diz o seguinte, que se a minha justiça não exceder, fala comigo, não exceder. Fala de novo, não exceder. A dos escribas e a dos fariseus, eu não vou entrar no reino dos céus. Vou te fazer uma pergunta. Como é que eu vou exceder as justiças de alguém se eu não faço o que ele faz? Como é que eu posso exceder algo? É mais ou menos o seguinte, eu posso fazer uma comparação. Eu posso dizer que o Rubinho Barrichello joga mais bola do que o Ronaldinho Gaúcho? Eu posso fazer essa comparação, sim ou não? Não, por quê? Porque é coisa totalmente diferente. Agora, eu posso dizer que o Neymar joga mais que o Ronaldinho Gaúcho. Posso sim ou não? Por quê? Porque eles fazem a mesma? Como é que a igreja vai exceder a justiça se ela não faz o que os fariseus e os escribas fazem? Eita, pode passar. Bem, a nossa missão é implantar o que eu chamo de justiça social. A missão da igreja na política é essa, é implantar a justiça social. E você implanta a justiça social quando você tem o poder de decisão. Fala comigo, decisão. Quando você vai para o plenário, você vota com base nos seus princípios e valores. Vou te dar um exemplo. Eu lá em Brasília, em 2017, eu fui líder do governo. O que é o líder do governo? É o cara que representa o governo, é o deputado que representa o governo junto ao parlamento, né? Que conversa com os outros deputados para aprovar as propostas do governo. O governador Rodrigo Hollenberg, lá em Brasília, ele assinou um decreto que regulamentava a lei anti-homofobia. O que essa lei diz? Essa lei diz que os estabelecimentos, as pessoas jurídicas que discriminassem uma dupla homossexual, tá certo? Poderiam ser fechados e pagar uma multa de até 10 mil reais. E o que é essa discriminação? Não estava escrito isso, tá, gente? Mas o que é essa discriminação? Era mais ou menos o seguinte, faz de conta que aqui está lá em Brasília, aí chegava uma dupla homossexual, porque para mim, gente, não é casal homossexual, tá? É dupla. Casal é homem e mulher, ponto. Para mim, eu sou muito contundente nisso, né? Sou muito forte nisso. Então, chega uma dupla homossexual aqui, com o Bispo Francisco, no final do culto de domingo,
Fala assim, bispo, adorei sua palavra. Quero casar aqui. Quero casar. Você casa? Vai dizer, não posso, né? Deus e tal, aquela coisa toda. Aí o governador fez esse decreto. Essa dupla homossexual poderia fazer uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos. E a igreja poderia perder o alvará de funcionamento, tá certo? E tomar uma multa de R$10.000. Bem, perder o alvará de funcionamento significa o quê? Fechar a igreja, fechar as portas, né? Perfeito. O governador fez esse decreto numa sexta-feira. Eu era líder do governo, quando ele assinou, ele me ligou. Ele falou assim, Delmasso, eu vou ter que assinar o decreto aqui, o Ministério Público está me enchendo. Eu falei, governador, não assina não, vamos conversar segunda-feira. Não, já fiz, já assinei e vou publicar no Diário Extra de hoje. Eu falei, tá bom. Eu vou tentar derrubar. Eu vou apresentar um decreto legislativo para derrubar esse decreto. Aí o governador falou, tá bom, tenta lá, você não vai conseguir mesmo? Tá bom. Que ele ficou entalado, né? Segunda-feira teve uma sessão extraordinária para aprovar uma lei de interesse do presidente da Câmara. E aí ele precisava de 3 votos para aprovar. Precisava do meu voto e da bancada evangélica. Nós somos 4. Tinha um não estava na sessão. Aí eu chamei os 3 e falei, gente, se a gente sair, a gente derruba o quórum e não tem votação. Vocês topam? Topo. Então o que tem que fazer? Eu sou presidente da frente parlamentar lá também. Ah, Delmasso, o que a gente tem que fazer? Não, a gente bate o pé que ele tem que votar o decreto legislativo. Eu já tinha contado, tinha 3 deputados no plenário, tinha 3 deputados no plenário, a gente tinha 7 votos e eles tinham 6. Né? Enfim, briga, vai, 2 horas de conversa, tal, não sei o quê. Teve um deputado que enfiou o dedo na minha cara dizendo que eu não podia usar. Você é um safado, você não pode usar isso, vai expor a gente e não sei o quê. Aí eu falei para esse deputado, quando você vai para as igrejas pedir voto, sabe o que o nosso membro quer? Posição. Eu preciso da sua posição agora. Já que você não quer, deixa todo mundo saber qual é a sua posição. Eu não tenho medo, deixa eu perder. Não, você vai me expor e não sei o quê. Falei, amigão, aqui ou é ou não é. Esquece. Enfim, fomos para o voto, ganhamos 7-6. O decreto legislativo foi aprovado, derrubamos o decreto do governador, graças a Deus, ou seja, acabou com a lei anti-homofobia em Brasília. E o governador, para você ter uma ideia, o governador assinou um ADIM no Supremo, não foi nem no TJ, não, foi para o Supremo Tribunal Federal, e graças a Deus eu consegui trancar a ação lá, até porque a lei, o decreto ele é inconstitucional, porque isso é matéria do Congresso Nacional e não matéria da Câmara Legislativa. Graças a Deus a gente conseguiu vencer essa. E aqui eu quero dizer para vocês também, Brasília, o Distrito Federal, é a única unidade da federação que tem o Estatuto da Família aprovado, primeiro e segundo turno, o governador vetou, a gente derrubou o veto e hoje é lei. O Estatuto da Família no Distrito Federal é lei. E lá está escrito o seguinte, que a entidade familiar é a união estável entre um homem e uma mulher. Ponto. Eu sei que lá na Câmara vocês aprovaram na comissão especial, não foi fácil, né? Pode passar aí para mim. Bem, pode passar. O que é a justiça social? Isso é só um conceito. Pode passar. Olha só. Agora, lembra que eu falei para vocês que o voto é como se fosse um cálice com óleo? E Deus, ele te mostra na Bíblia em quem que você tem que derramar esse cálice. Está aí, ó. Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que votar em crente? Porá certamente sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porá um dentre seus irmãos. Não poderás pôr a ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Está aqui. Aí você fala assim, ah, pastor, mas eu vou votar no irmão lá da... Não, calma. Hoje nós vivemos uma democracia representativa. E a democracia representativa, ela é a representação da sociedade. Quando eu falo um irmão, é porque ele é da minha tribo. Por exemplo, quem é da tribo de Judá é irmão de quem é da tribo de Rúben? Sim ou não? Sim ou não? Não, eles são o quê? Primos. Quando eu falo que eu tenho que votar alguém da minha tribo,
é alguém da minha tribo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Está na Bíblia isso, tá? Não é pecado não, viu, gente? Está na Bíblia isso. Pode passar. E aqui fala que assim como por um homem veio a morte, também veio o homem a ressurreição dos mortos. Pois como Adão, todos morrem do mesmo corpo em Cristo, e todos são vivificados. Olha só que forte. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A entrada da igreja na política é para que a gente recupere, fala comigo, a autoridade. Fala de novo, a autoridade. O poder nós temos que é pelo nome de Jesus, amém? Mas a autoridade ela tem que ser exercida na terra. E ela é exercida na terra por meio de mandato. Pode passar. Pode passar? Frase do Bispo Rodovalho. Pode passar? A Bíblia diz lá em Provérbios 29, capítulo 2, quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Pode passar. E o que o estrangeiro implementa? Pode passar. Olha só, a Bíblia conta a história de uma eleição. Lembra que eu falei para vocês? Lembra, sim ou não? Está aqui, ó. Juízes capítulo 9, versículos de 8 a 15. Eu não vou ler porque é muito grande, por causa do horário também. Mas a Bíblia conta a história de uma eleição. Olha só que interessante. Quem escreveu essa parábola foi Jotão. Jotão escreveu essa parábola quando seu irmão Abimeleque foi escolhido como rei. Abimeleque era um homem de coração frio, de um coração duro, de um coração distante ao de Deus. Jotão era o irmão mais novo. Abimeleque, para assumir o poder, ele matou seus irmãos mais velhos. Se você for ler Juízes capítulo 9, dos versículos de 1 até o versículo 7, Abimeleque fez um complô, inclusive matou seus irmãos mais velhos. E aí ele fez uma eleição. E a Bíblia diz, foram uma vez as árvores ungir para si um rei. Fala comigo assim, unção. Fala de novo, unção. Escolha. Aqui o seguinte, as árvores foram reunir para escolher um rei. Aí chamaram 3 árvores para governar. A primeira árvore foi a oliveira. A segunda árvore foi a figueira. A terceira árvore é a videira. Presta atenção, meu irmão, essas 3 árvores, elas representam 3 características de homens e de mulheres de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia falar sobre oliveira, significa, fala comigo, unção. Fala de novo, unção. Toda vez que você vê falar figueira, significa bons frutos. Tanto que Jesus viu uma figueira que não deu fruto, o que é que ele fez? Amaldiçoou. E toda vez que você ouvir falar de videira, fala comigo, videira. Fala de novo, videira. Videira significa alegria. Fala comigo, alegria. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. O que ele está querendo dizer? Que ele é a verdadeira alegria. Essas 3 árvores, sabe o que elas disseram? Eu vou descer aqui, viu? Não estou aguentando ficar ali em cima, não, vou descer. Chegaram assim para a oliveira, falaram, oliveira, você vai governar sobre nós. Cara, você tem unção, a gente veio você unção. A oliveira olha assim e fala, eu? Vou não. Se eu governar sobre vocês, eu vou perder a minha unção. Aí chegaram para a figueira, figueira é você. Agora é você. Nossa, a gente vê testemunho em você. Você tem bons frutos, porque bons frutos significa testemunho. É você. A gente quer que você seja a nossa referência. Não. Eu? Se eu for governar, eu vou perder meu testemunho. Aí chegaram. Videira, é você. Cara, tu é feliz, tu é alegre, é isso que a gente precisa para o nosso povo. Eu? Vou governar? Não. Se eu for governar, eu vou perder minha alegria. Presta atenção. Leia ali comigo. Então. Leia ali comigo, fala, então. Fala comigo assim, todas. Fala assim, todas. Para. Inclusive, a oliveira, a figueira e a videira. Disseram para quem governar? Qual é a função do espinheiro?
Qual é a função do espinheiro? O espinheiro na Bíblia tem duas funções. Você vai ver o espinheiro sendo falado na parábola do semeador. Foi um semeador a semear. A primeira semente caiu onde? Na beira do caminho. Veio a ave e comeu. A segunda semente caiu onde? Na terra rochosa. A semente cresceu, certo? Sim ou não? Veio o sol, queimou a raiz e ela morreu. A terceira semente caiu aonde? No meio a árvore cresceu? Sim ou não? Mas o que aconteceu? O espinheiro? Você sabe qual é o propósito do espinheiro quando ele governa? É sufocar a palavra de Deus. Ele não deixa que a igreja cresce. O propósito dele no governo é não deixar que a igreja venha crescer. Fala comigo, sufocar. E sabe qual é outro propósito? O que colocaram na cabeça de Jesus? Para quê? Fala comigo, humilhar. Fala de novo, humilhar. Então, o propósito do governo do espinheiro são dois. Primeiro, sufocar a palavra de Deus. Segundo, humilhar o povo de Deus. Por isso que a oliveira... Isso tudo aconteceu por quê, meu irmão? Por causa da omissão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus fez o governo para o homem de Deus governar. Deus fez a terra para que o homem de Deus governe. Mas o problema, desculpe eu falar isso para vocês, que nós somos medrosos. A gente fala que tem fé, mas não tem fé, porque o antônimo de fé é o medo. A gente tem medo de assumir a posição. Ai, meu Deus, se eu assumir a posição, se o fulano errar, é a minha reputação. Deixa eu te falar uma coisa, se o fulano errar, Deus vai ver com ele. Minha reputação, quem faz minha reputação é Deus. Mas eu não vou abrir mão do propósito que Deus colocou na nossa vida, amém? Pode passar. Pode passar? Olha os frutos do governo do espinheiro. Miséria. Pode passar? A sociedade é suas cobaias, né? Ela os cria, ela os ensina, ela os alimenta, ela os testa e ela os mata. Pode passar? Enquanto a gente fica parado, pode passar? Reforma do Código Penal, que estava no Senado, pode passar? Querem reduzir a idade de consentimento sexual de 14 para 12 anos, ou seja, hoje no Brasil é crime manter relação sexual com crianças até 14 anos de idade e existem juristas que fizeram a proposta da reforma do Código Penal que acha que manter relação sexual com criança a partir de 12 anos de idade não pode ser mais crime. Está lá a proposta, gente, está no Senado. Se você não tem homem de Deus lá, se você não tem senador, se você não tem deputado federal, isso vira lei no Brasil, gente. Isso é regulamentar a pedofilia, é verdade. Para falar isso, eu sou presidente lá em Brasília da CPI da pedofilia, na Câmara Legislativa. 28 anos de Câmara, de existência da Câmara Legislativa, nunca teve uma CPI para tratar disso. Só para você ter uma ideia, nós estamos apurando 135 casos de abuso sexual de criança e adolescente, só a CPI, fora o que a Polícia Civil, fora o que a Polícia Federal está apurando. Isso na capital da República, que a cada dia, lá em Brasília, uma criança sofre abuso sexual. Isso em Brasília, tá, gente? Pode passar. Essa foi uma fala do Correio Brasiliense, né, que o Brasil é uma das rotas preferenciais do turismo sexual no mundo e despontou como destino entre as décadas de 1980 e 1990, quando o mercado asiático começou a ficar saturado. Isso que eu estou lendo para vocês está na justificativa da alteração, tá? Da idade. Como o Brasil tem um turismo sexual do mundo, eles estão justificando que tem que reduzir a idade para chamar mais turistas. Está escrito isso lá, está lá na justificativa do projeto. É um absurdo, não é? Aí a gente fala assim, eu não vou participar de política não, porque política é coisa do diabo. É verdade, é o diabo fazendo aí. Ó. Pode passar. Legalização dos prostíbulos. Olha aí, que legal. A proposta também da reforma do Código Penal quer descriminalizar os prostíbulos, né? E com isso legalizar a profissão de prostituta. Aí a prostituta vai ter carteira de trabalho assinada, direito a FGTS, INSS, tudo isso, aposentadoria, tudo que vocês pensam aí, tá bom? Pode passar. Legalização do aborto. A gente está vendo o Supremo Tribunal Federal fazendo uma discussão em relação ao aborto, que eu acho engraçado. Uma vez eu fiz esse debate na Câmara,
legislativa, aí teve uma pessoa que falou, não, a mulher tem que ter o direito de escolher e tal. Eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, vem cá, você está viva, né? Ela, sim. Eu falei, que bom. Já pensou se sua mãe tivesse decidido te abortar? Você não estaria aqui defendendo, né? O aborto. Já parou para pensar que quem defende o aborto está vivo? E eu fiz a segunda pergunta, quem é que tem o direito de decidir quem vive e quem vai morrer? O aborto no Brasil já é legalizado. Tem duas situações que no aborto do Brasil já é legalizado. A questão de estupro e quando é feto anencéfalo, não é isso? Que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu isso. Agora, a decisão do Supremo é, não, que a mulher pode escolher qualquer idade gestacional ter o aborto. Você imagina uma mulher, no 8º mês de gestação, ela entra em depressão. Aí ela fala, eu não quero mais ter o filho. Ela vai para o SUS, vai lá e tem um aborto de um feto de 8 meses de... Aí eu te faço uma pergunta, qual é a diferença entre o aborto e o homicídio? Qual é? Tem. Sabe qual é? Que no homicídio, pelo menos o adulto tem condições ou pode correr e se defender. No aborto, o feto não consegue se defender. Vocês já viram o vídeo de um aborto acontecendo? Tem um vídeo, gente, que é absurdo. O aborto por esquartejamento. Feto com 5 meses, corta a cabeça, ou não consegue passar no tubo de sucção. Aí ele, como é que fala? Pega uma pinça lá e aperta. É sério, gente. Tá aí, ó. Por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a sua maternidade. Ou seja, não seria crime o aborto no Brasil. Pode passar? Ah, isso é legal também. Legalização das drogas. Não seria crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Beleza. Aí ele diz o seguinte, se você for pego com a quantidade lá dizendo que é para consumo pessoal, você não vai ser preso. Tá bom. Se o cara for preso com 2 quilos de maconha, consumo pessoal? Quem sabe? Quem disse? Que ele estava guardando por ano. Está estocando. Comprou mais barato. É ou não é? É em conserva. Pode passar. É umas loucuras. A exclusão do crime, tá? Quem adquire, guarda, tem depósito, transforma ou traz consigo drogas para consumo pessoal. Semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de drogas para consumo pessoal. Ou seja, ele tem uma fazenda, planta maconha, ele fala, é para consumo pessoal. Para mim, para minha família. Não, a gente ri, mas desculpa, mas é triste. Pode passar. Pode passar. Ah, tá. E aí, existem alguns aplicativos que ensinam o jovem a cheirar cocaína. Olha lá, pode passar. Tá lá, é só baixar o aplicativo, cheira cocaína. Olha lá, como fumar maconha. Esse aplicativo está na internet, tá, gente? É sério mesmo. E nas escolas? Olha só que interessante. Lá em Brasília, a gente conseguiu barrar esse livro. Esse livro, chamado Educação Sexual e Companhia, ele estava sendo indicado pela Secretaria de Educação, por isso é importante ficar de olho nisso, para ser ministrado aos alunos de 9 anos de idade. Olha só o que ele ensina para uma criança de 9 anos de idade. Quem tem filho aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Filho, neto. Qual a idade? 9? Então pronto. Vou usar aqui a pastora Ruth, pastor. Pronto, vou usar vocês aqui. Você imagina, é filha, né? A Letícia. Você imagina a Letícia recebe na escola dela esse livro. Legal, pô, bacana, aparelho sexual e companhia, legal, né? Mas olha só o que ela vai aprender. Pode passar. Sabe o que está escrito ali? Posso ler, gente? Eu vou ler o que está escrito, tá? Está escrito assim, ó. Coloque o dedo do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Do lado de cá. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Tem mais, pode passar? Vou passar. Vai ensinar para a Letícia de 9 anos como é que se transa. E aí diz o seguinte, o que é transar, como é que acontece, como é que se faz,
quanto tempo dura, o que a gente sente e em que posição tem que ficar. Para uma criança de 9 anos de idade. Viu? Pode passar. Ah, ensina ainda, que tem um manual chamado Kama Sutra. Está lá, gente. Está no livro. Pode passar. E aí, quando a gente fala sobre a questão da ideologia de gênero, quando a gente fala da questão da ideologia de gênero, é justamente isso. O que é a ideologia de gênero, para a gente entender? A ideologia de gênero, ela é uma filosofia que está entrando dentro, principalmente na área da educação, que quer ensinar para as nossas crianças que o ser humano ele só nasce com um sexo biológico definido. Que a sua opção sexual ou a sua identidade sexual ele escolhe. Ou seja, o menino nasce menino, mas ele pode ter a opção de ser menino, mas gostar de outro menino. Isso é a opção sexual. Ele pode nascer menino, mas ele quer ter a identidade de menina, então ele se transforma. Isso é o transexual. Eu não sei se vocês sabem, mas as letrinhas do LGBT aumentaram. Agora é LGBTQI. Até o LGBT vocês entendem, né? O que é o quê? O que significa queer, né? Inclusive, viu, pais? No celular, inclusive, tem já esse... Como é que chama? Emojis, né? Tem um emoji chamado de queer. O que é queer? Queer significa em definição. Que ele não sabe o que é ainda. Então, quando ele coloca... É sério, que ele não sabe o que é. Se é ou não é, se vai ou não vai. Queer. Tá certo? E o I significa de intersexual. Você sabe o que é o intersexual? É aquele que mantém relação sexual com qualquer ser vivo. Animal, árvore, bichinho. Gente. E posso te falar uma coisa, meu irmão? Isso está entrando dentro das escolas. Isso está entrando assim. E a gente está quieto. Oh, Deus, muda a nossa vida. Vai lá. Lá em Brasília, o GDF mandou o Plano Distrital de Educação com 33 menções sobre ideologia de gênero. Inclusive obrigando as escolas a ter o banheiro unissex. Rapaz, eu peguei o Plano Distrital de Educação e estudei. Eu só não pedi para assessor estudar, não. Eu estudei. Eu fiz 33 emendas. Aí é que você vê a importância do povo de Deus aliado com o parlamentar. O que acontece? O que deputado tem medo? Duas coisas, televisão e gente. Né? O que eu fiz? Falei, rapaz, nós vamos perder isso aqui. Mobilizei, pedi para o bispo Lucas, bispo, preciso de 100 pessoas. 100 pessoas já enche lá o... Como é que fala? O plenário, não, como é que chama? A galeria. 100 pessoas enche a galeria. 100 pessoas assim, né? Bispo, preciso de 100 pessoas para ir lá, mas tem que ser para gritar mesmo. Então tá, mandou, enchemos a galeria no dia da votação do Plano Distrital de Educação. Rapaz, eu entrei no plenário perdendo de 10 a 14. Eu tinha 14 votos contra as minhas emendas e 10 a favor. Na hora que o povo começou a gritar, aquela galera que é mais assim, né, que joga para a plateia, começou a virar. Ganhei de 14 a 10. Ganhei, graças a Deus. Então, hoje, graças a Deus, assim, não é a mim não, viu, gente? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que o Distrito Federal é um território livre da ideologia de gênero. Graças a Deus, viu? E aí, gente, por isso que aqui eu mostrei para vocês a importância de você ter homens de Deus da sua tribo, certo? Tanto aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e como na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados ali, lá em Brasília nós vamos trabalhar para eleger, em nome de Jesus, vamos colocar um dos deputados mais votados, que é do segmento, que é o deputado Júlio César, meu irmão em Cristo. Ele é pastor da Igreja Universal, mas a gente bate uma bola lá, sério mesmo, a gente atua muito junto, em tudo, assim, praticamente em tudo, né, em relação a essas questões, a gente está junto mesmo. Tem coisa que, por exemplo, querem nos ridicularizar. O dia que nós aprovamos o Estatuto da Família, eu virei capa do jornal, dizendo que eu estava querendo excluir os homossexuais, né? A Rede Globo de Televisão me rebentou,
Acabou arrebentou, que eu digo assim, quase me chamou de homofóbico, aquela coisa toda. O dia que nós derrubamos a lei da anti-homofobia, do mesmo jeito, eu tive uma matéria na Veja, né? Eu fui o único deputado distrital, estou feliz, né? Na história da Câmara, que tive nas páginas amarelas da Veja, por causa de um projeto que é simples. E aí tem muita. Eu vou falar para você, você vai rir, eu tenho certeza, tá certo? Mas com base no contexto vocês vão entender. Eu apresentei um projeto lá em Brasília que é o seguinte, que cria a Semana da Difusão da Cultura Heterossexual. Pode rir, gente, eu deixo. O que significa isso? Ah, é o dia do orgulho hétero? Não, não é o dia do orgulho hétero. Lá em Brasília, o movimento LGBT, trabalhando com as minorias, com o conceito de minoria, o que eles estão vendendo? Eles estão vendendo que toda aquela pessoa que assume que é hétero, assume, não, eu sou hétero, ela é homofóbica e discriminadora. A Semana da Difusão da Cultura Heterossexual é para dizer totalmente ao contrário. Que o heterossexual de verdade, ele não discrimina e não é homofóbico. Que o heterossexual de verdade, ele respeita as pessoas. Que o homem heterossexual, ele respeita a mulher, ele não é a favor da violência doméstica. E assim, não é a favor de feminicídio. E assim vai. Aí, quando eu crio isso, vira página amarela. Eu só não virei, eu vou te falar o porquê que eu não virei capa da Veja. É sério, a repórter me falou, rapaz, você só não virou capa da Veja porque Eduardo Cunha foi preso no mesmo dia. Senão você ia virar a capa da Veja. É sério. A capa da Veja estava pronta com a minha cara lá. Aí o Eduardo Cunha foi preso e tiraram É sério, tô brincando não. É sério mesmo. Por quê? Porque a imprensa quis me ridicularizar. Mas eu falei, peraí, pega minha entrevista lá para você ver o que eu disse. Pega lá para você ver o que eu falei. Não, você é hétero. Aí o pessoal brinca. Mas você tá sendo oprimido? Sim. Porque a sociedade, os homossexuais, se eu falo que eu sou hétero, eu sou discriminado por eles. Por que eles não podem me respeitar? Por que eles têm que entrar dentro das nossas igrejas, ficarem fazendo beijaço gay, só para achar que eles têm essa liberdade? O que é isso? Eu vou te falar, não discrimina, a opção é deles, mas eles têm que respeitar também. A minha opinião não pode ser criminalizada. Foi isso que eu falei lá, enfim. Então, para você ter uma ideia, a imprensa, ela toda vez que você toca nesse ponto, e eu lá em Brasília, eu sou meio doido. O Bispo Lucas fala, Delmar, você é meio louco, você entra nos trem, né? Mas tem que entrar, gente. Sabe por quê? O nosso povo precisa de alguém que tenha posição. Tem que ter posição. Se você não tem posição, você vai ser atropelado. Amém? Então, nós estamos chegando aí nesse período, né? Eleitoral. E, assim, o meu slogan lá em Brasília, eu achei muito legal esse necessário, achei bacana pra caramba. Show, parabéns, viu? Né? Mas o meu slogan lá em Brasília, até porque eu coloquei isso como causa da minha vida política, né? O meu slogan lá é em nome da família. Né? E tudo, em nome da família, vamos lutar pela educação e tal, enfim. E só para encerrar, é importante, gente, você ter mandato. Eu, por exemplo, o que eu pude fazer para ajudar a cidade onde eu moro, a cidade satélite lá em Brasília, a cidade do Guará, são em torno dos 180 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, eu fui o deputado que mais investiu na cidade. Eu sou o primeiro ano de mandato, tenho 3 anos e 8 meses de mandato. A cidade tinha um outro deputado. Ele ficou 12 anos no mandato. Eu investi em 3 anos e 8 meses o que ele investiu em 12. E lá, graças a Deus, assim, Deus nos deu essas condições, eu consegui levar para lá uma escola técnica para atender 2.500 alunos. Nós conseguimos reformar com emenda parlamentar todas as escolas. Todas as salas de aula lá, das escolas públicas, vão ter ar-condicionado e TV LCD agora este ano, com a emenda que nós colocamos. Está terminando agora a reforma do Hospital do Guará. Está ampliando mais 10 leitos para atender a comunidade do Guará. Fiz recapeamento asfáltico por meio de emenda. Eu não, né? Quem faz é o governo, mas recapeamento asfáltico, mais de 12 quilômetros de recapeamento asfáltico. Calçadas, é a única cidade que tem calçada acessível. No DF, é a única cidade que tem calçada 100% acessível, com piso tátil e já rebaixado, por causa de emenda que nós colocamos. Ou seja, e você sabe por que eu fico feliz? É porque quando as pessoas vêm na rua,
eles falam o seguinte: quem fez isso aqui foi o deputado da Sara Nossa Terra. Não é o Rodrigo, não, é o deputado da Sara Nossa Terra. Para mim, pode falar, não é meu nome que tem que levar, é o deputado da igreja. Porque quer sim, quer não, quem foi para a rua ganhar voto para mim foi a igreja. E foi mesmo, viu? Os caras foram para a rua. Bispo Jonas está aqui, pronto, estava na minha campanha, né, bispo? Sábado de manhã, domingo de manhã antes do culto, pregava, voltava e ia e tal. Vou te falar, o bispo Jonas, lá em Sobradinho, onde ele estava como bispo lá, é uma cidade que, por exemplo, eu não moro em Sobradinho. É uma cidade extremamente bairrista. Para eu entrar na cidade, meu amigo, você convencer alguém lá a votar, os caras... Não é, bispo? Estou errado? O pessoal só vota lá, bispo Francisco, quem é da cidade. Eu fui o terceiro mais votado na cidade. Eu tive 2.885 votos em Sobradinho. Trabalho da igreja. Vou te falar, trabalho da igreja. Aí muitas vezes a gente subestima nossa força. Estava conversando com o Jaime, ele falou um negócio interessante. A Sara Nossa Terra tem um potencial, que é o seguinte: tem igrejas que têm 100 mil membros, e elas fazem 100 mil votos. Vou repetir o que você falou. Nós temos 10 mil membros, 20 mil membros, mas o nosso potencial é fazer 20 mil. Por quê? Porque o nosso DNA, a gente faz 100 mil, porque o nosso DNA é de multiplicar. E eu acho assim, uma coisa que eu sempre vinha falando, gente, nós temos lá com o bispo Tiago Ferro, lá em Curitiba, e eu falava para ele, falei: Tiago, pelo amor de Deus, você tem que ser eleito vereador agora, não tem como, porque a gente precisa ocupar essas posições. Nós precisamos ocupar essa posição. Se a gente não ocupa, o ímpio ocupa. E a gente ora: Deus, remove o ímpio e estabelece o justo. Aí Deus olha para nós e fala assim: eu estou dando oportunidade, vocês não estão fazendo? O que é que eu vou fazer? Então, gente, como o bispo Francisco falou, quem vai fazer a diferença nisso não é só o discurso. Eu mostrei para vocês na Bíblia, na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre política? Não é o que um parlamentar fala, não. O que a Bíblia fala? Bem, hoje você tem a decisão. Você pode obedecer ou continuar parado. E não pense que é fácil não, viu, gente? Perseguição vem. Eu sou casado, tenho 3 filhas. Perseguição vem. Ah, meu irmão, você não tem noção. Por quê? Porque a gente é posicionado. Tentaram me ridicularizar. Pegaram um testemunho que eu dei quando eu me converti. Virou manchete de jornal lá em Brasília também. Você imagina minha filha de 11 anos de idade vendo isso? O sofrimento que é. Falaram daquilo que Jesus fez na minha vida. Quando me ligaram, eu vou falar aqui mesmo, não tem problema. Quando me ligaram, falaram assim: a gente tem um vídeo de um testemunho seu, que você disse que você teve uma experiência homossexual. Eu falei: não tive uma experiência homossexual, eu fui abusado. Não, mas você... Não, eu fui abusado. Aí você imagina, minha filha de 11 anos lê isso. Como é que fica a cabeça dela? Perseguição. Eu falei na entrevista, eu não tenho vergonha daquilo que Jesus fez na minha vida, não. Amém. Pode publica aí o que você quiser. Mas é perseguição. Precisava disso? A imprensa precisa fazer isso? Essa imprensa marrom? E quando eu falo imprensa marrom, é a grande mídia mesmo. Sabe o que é o pior? Que a gente acredita em tudo que ela fala. E diga ainda mais. Aquilo que William Bonner diz, muitas vezes tem mais credibilidade daquilo que o nosso bispo fala. Eu tomei uma decisão. O que o meu bispo fala é lei na minha vida. Ah, mas a Globo está dizendo, o problema é dela. Ah, mas fulano, o problema é dele. Porque quem comanda a minha vida é o meu Deus. E eu escolhi, se eu estou na Sara Nossa Terra, o meu profeta é o bispo Rodovalho e o meu líder é o bispo Lucas. Acabou. Que ele falou para mim: ah, mas a imprensa, o problema é da imprensa. Eu uso a imprensa só para ouvir e montar estratégia para derrubar o reino de Satanás. Amém? Bispo Francisco, Deus abençoe vocês. Obrigado.